podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Cláudio Barbieri da Cunha sobre a otimização das redes de transporte. De São Paulo, Cláudio é engenheiro civil, mestre em engenharia de transportes, doutor e livre docente em engenharia de transportes pela Escola Politécnica da USP, sendo hoje chefe do departamento de engenharia de transportes. É editor da revista Transportes, da ANPET, a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, e tem uma atuação acadêmica extensa, tendo publicado mais de 150 artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais, capítulos de livros, anais de eventos científicos nas suas áreas de atuação. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Loft, uma super plataforma digital que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. E o legal é que a Loft tem ferramentas incríveis que facilitam de verdade. Quer vender? A Loft anuncia seu AP para milhões de pessoas. Quer comprar? A Loft faz a simulação e te ajuda no financiamento. E tudo digital. Então pensou em comprar ou vender seu AP? Acesse loft.com.br. Seja bem-vindo, Cláudio Barbieri. Grande prazer te ter no programa, para a gente falar sobre otimização do transporte coletivo. Nesse episódio, a gente também está com o Marcos Paulo Schlickmann, nosso especialista em mobilidade urbana de plantão aqui no Caos Planejado, antigo colaborador da página, para participar da conversa e contribuir para esse importante debate. Para contextualizar a conversa de hoje, é importante falar que eu e o Marcos publicamos conjuntamente uma espécie de plano para recuperação do transporte coletivo nesse período pós-pandemia. Dado que o transporte coletivo já vinha sofrendo muito, com perda de passageiros, com tarifas ameaçando serem aumentadas, né, desde antes da pandemia, e com a perda de passageiros durante a pandemia drástica, né, a situação ficou muito mais grave. E a gente vê cidades de todos os portes, né, sofrendo muito com renegociações e com reajustes de tarifa, e principalmente com o debate a respeito disso, migrando para quanto e como deveria haver uma espécie de salvamento financeiro das operações de transporte. Como esse subsídio seria feito, se estatal, municipal, né, da União, que tipo de impostos seriam usados para melhorar ou para dar sustentabilidade para o sistema. E para focar no assunto que é transportes, a gente trouxe o Cláudio para a gente pensar um pouco, mas além da parte financeira, né, como que a gente poderia melhorar o transporte, ou otimizar o sistema que existe hoje. E acho que o Cláudio é um cara assim, cuja bagagem técnica é fundamental para a gente discutir esse tema. Então, Cláudio, eu queria começar a nossa conversa falando sobre as rotas, né, que eu acho que é, digamos assim, uma base, né, de todo sistema de transporte coletivo. E queria entender, né, como que as rotas de transporte coletivo são desenhadas, são pensadas, né? A gente pega uma grande cidade brasileira, né, tem tantos ônibus indo do ponto A até o ponto B, né? Como que isso funciona, né? Que eu acho que é uma boa contextualização para a gente começar a pensar, né, em como otimizar o sistema. Bom, Anthony, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma alegria voltar a interagir com você, que a gente conviveu lá atrás num projeto muito bacana que acabou, infelizmente, não dando certo. Tá? Muito prazer também, Marcos Paulo, e também todos os ouvintes aí do Caos Planejado. Eu não sei se eu começo respondendo a sua pergunta ou se eu falo antes um pouquinho desse termo tão bonito que a gente usa toda vez que a gente quer falar alguma coisa sofisticada, que é a questão de otimizar. Mas quando a gente fala no sistema de transporte e que existem diferentes atores ou agentes ou participantes, otimizar acaba ficando uma coisa muito complicada. Tá? A gente tem visto, por exemplo, no transporte por aplicativos, Uber, etc., tá? Um aumento do tempo de espera e corridas recusadas, né, ultimamente. Isso ocorre porque o motorista está tentando otimizar o tempo dele, o percurso dele. Então, do ponto de vista desse motorista, ele está fazendo certo, porque ele vai otimizar as corridas para maximizar o retorno dele, que é o que ele está buscando, ele presta serviço para isso. Tá? Se a gente for olhar do ponto de vista do usuário de transporte, o usuário de transporte ele não tem uma função de otimização muito clara, porque se ele tivesse, todo mundo andava de helicóptero, por exemplo. Tá? Então, ele pondera uma série de fatores que envolvem tempo é uma questão importante, isso daí tem que ser contrabalançado com custo, quanto está me custando essa viagem de transporte, e tem que ser contrabalançado também com conforto, com
conveniência. Então, todo mundo, na hora de tomar uma decisão de qualquer sistema de transporte, pessoas, eu estou falando, elas têm na cabeça um modelo matemático onde elas fazem uma equaçãozinha e ela escolhe, eu vou pagar um voo direto para Paris porque eu não quero fazer conexão, não quero ter o inconveniente. Então, o tempo e uma parcela do tempo, que é o tempo de conexão, ela é importante, o usuário prefere pagar mais. Eu vou pagar mais porque eu quero viajar mais confortável, então pago uma classe executiva. Então, tem vários aspectos aí. Então, quando a gente olha o desenho da rede e como melhorar, a gente precisa ter em mente que essa melhora não é uma coisa simples, porque ela envolve, inclusive, objetivos conflitantes. De um ponto de vista de custo, talvez eu devesse ter linhas de ônibus em que eu operava uma viagem a cada hora, uma viagem a cada hora e meia. Só que do ponto de vista do usuário, seria quase que inadmissível, porque isso faria com que ele tivesse muito pouca flexibilidade de deslocamento. A mobilidade dele piora, bastante. Então, como é que surge o desenho da rede de transporte? O desenho da rede de transporte, dificilmente você tem uma cidade que redesenha ou reformula a sua rede de transporte. A rede de transporte é alguma coisa que vai surgindo e vai evoluindo no tempo. E normalmente ela vai evoluindo no sentido de que vão sendo adicionadas linhas de ônibus, serviços de ônibus que são identificados como tal. Às vezes se ajustam itinerários desses serviços, aumentam, se diminuem, mexem-se na frequência, mas é muito difícil trabalhar no sentido de fazer uma mudança radical. E a gente pode discutir, sei que vocês vão fazer essa pergunta depois, o porquê disso. Então, imaginar que você faça no transporte que envolve pessoas um projeto Greenfield. Então, eu vou simplesmente apagar o sistema de transporte de Porto Alegre, sei lá, de Joinville ou de São Paulo, e na segunda-feira começa a operar um novo sistema de transporte otimizado do zero. Isso não existe. Tá? As cidades vai ter caos. O prefeito é capaz até de precisar renunciar, tamanho que vai ser o caos disso. Por mais que a gente já tenha tecnologia para suportar um pouco, guiar as pessoas nas novas alternativas. Imagina 10 ou 20 anos atrás que você não tinha esses sistemas de mapas, aplicativos que te dá passo a passo. Posso, aproveitando aqui essa deixa do Cláudio, eu me lembrou aquela situação do Transantiago no Chile, que foi quase um greenfield, não é? Não foi completamente, mas foi quase isso, e foi um verdadeiro caos no dia que aquele sistema abriu, não é? Nada funcionava, ou seja, não é por aí que as coisas funcionam, né? Não, talvez, mesmo quando você tem um sistema de metrô, que é um sistema mais estruturado, onde as pessoas enxergam melhor onde elas embarcam e onde elas desembarcam do que no sistema de ônibus, uma das dificuldades do sistema de ônibus é a questão de que as pessoas não têm muito bem claro exatamente onde elas vão embarcar e onde elas vão desembarcar. Então, toda vez que você muda esse sistema, você causa uma confusão enorme das pessoas, né? Mas mesmo no sistema metroviário, quando você inaugura um novo trecho, as pessoas ficam perdidas, porque as linhas de ônibus que antes tinham um itinerário que era coincidente com o metrô, deixam de ter, então é uma confusão. Imagina, o seu exemplo de Santiago, do Transantiago, é perfeito para ilustrar esse caos, tá? Que se cria quando você monta um sistema, um pedaço do sistema, você adiciona alguma coisa a mais que teoricamente vai melhorar o sistema. Eu não conheço esse sistema. Se algum de vocês pode resumir aí, o Marcos pode resumir a situação? Não, o Transantiago foi na época, deve fazer uns 20 anos já, foi na época que eles fizeram uma remodelação muito grande no sistema de transporte da cidade, tanto em termos de oferta de rotas e pontos e tanto em termos tarifários, não é? E aquilo foi mesmo aquela lógica que estava perfeito no computador, mas aí quando foi para o terreno, foi uma confusão completa, porque ninguém estava preparado para uma mudança tão grande, né? Depois eu posso compartilhar alguns links sobre esse tema, mas foi exatamente isso que o Cláudio disse. As pessoas, às vezes a gente esquece que o transporte de passageiros transporta mesmo passageiros, não transporta cargas, né? Talvez por isso que o Cláudio prefira cargas, porque as cargas não têm opinião, né? Não têm gostos, não têm vontades, mas
ninguém para para pensar, os engenheiros de transporte não param para pensar como é que as pessoas vão reagir quando aquilo for para o terreno, né? E o Transantiago foi isso. Hoje em dia o sistema funciona muito bem, mas foi um choque muito grande na primeira semana, no primeiro mês quase. Eu não trabalho com carga porque a carga não reclama, não. Lá atrás, eu Tava brincando da carga. Não, mas é interessante isso, que eu fiz uma opção da carga porque eu percebi que no transporte público, que envolve o poder público, às vezes você pode ser o maior especialista, tá, do Brasil, mas quando muda o governo, você passa de um grande especialista para um vilão banido. Então eu vi muitas pessoas tendo que migrar de Porto Alegre a Fortaleza, por exemplo, porque eles deixaram de ter oportunidade numa cidade em função de questões políticas, o que eu acho um absurdo, você entende? O corpo técnico sofre muito com isso. Então, naquela época, eu falei, eu quero trabalhar num lugar onde eu seja reconhecido como uma pessoa competente, independente de quem está aí à frente das decisões municipais, estaduais, etc. Tá? Mas eu tenho um caso para citar para vocês, é um caso muito curioso. Tá? A gente tem um exemplo de greenfield que foi feito em transporte em São Paulo. E esse greenfield foi a rede de transporte da madrugada. São Paulo não tinha um sistema estruturado de ônibus que operasse na madrugada, ou seja, entre meia-noite e 1h da manhã até 4 e 5 horas da manhã. E a cidade precisava de um sistema desse tipo. Então, foi feito um projeto de redes, de uma rede na madrugada, que era tão bom, era um sistema troncalizado, ou seja, ele era muito baseado em terminais, ou seja, você jogava ele nos principais corredores e depois nas pontas você distribuía para os bairros. Ele tinha uma concepção muito boa, porque os ônibus nos corredores operavam com intervalo máximo de 15 minutos. Então você imaginar que 15 minutos na madrugada para você pegar um ônibus, tá, é fantástico. Se você for andar de metrô em Manhattan às 2 da manhã, eu não sei se vocês já andaram, eu já andei, você vai verificar que uma das duas linhas não funciona, ou a paradora ou a expressa. Não funciona, porque eles precisam fazer manutenção. Então, como eles têm duas, uma do lado da outra, uma funciona e a outra não. E o intervalo chega a ser de meia hora. Eu mofei meia hora numa estação de metrô no Upper West Side de Manhattan, esperando para poder ir para casa depois de acompanhar uma entrega noturna. Estava acompanhando carga ali. Então é muito difícil você operar. Então você imagina, 15 minutos é fantástico. E aí assim, eu trabalhei com um grupo de alunos que estava olhando as linhas de ônibus na madrugada. E tinha linhas que o custo por passageiro era absurdamente elevado, ninguém usava. E sabe uma dessas duas linhas qual era? Uma dessas linhas era uma linha que fazia a conexão de duas estações de metrô, sem fazer o percurso do metrô. Portanto, era uma linha que fazia um itinerário que ninguém conhecia. Ela não tinha um equivalente diurno, nem de trilho e nem de roda, ou seja, nem de ônibus nem de metrô. E ninguém usava, porque as pessoas não sabiam que existia essa linha, não sabiam por onde passava, onde ia parar, etc. É um caso muito sintomático que as pessoas não são robôs. Você não as programa para mudarem de linha, pegarem um ônibus num outro ponto, etc. Elas estão acostumadas com as linhas de ônibus. E toda vez que você muda isso, você tem que romper uma barreira muito difícil e uma coisa muito insegura das pessoas que é, mas essa linha que eu vou pegar vai passar onde? Vai me deixar onde? Qual vai ser o intervalo, a frequência, o itinerário? Isso é muito complicado na otimização do sistema de transporte, principalmente o sistema não estrutural por ônibus. Perfeito. Cláudio, eu queria te provocar um pouco mais nessa questão, assim, bom, pessoas não são como pacotes, né? E essa é uma visão assim que eu tenho desde aquela nossa época que a gente trabalhou no Bora, né, no transporte dinâmico com pontos diretos, porque o meu entendimento é que as redes de transporte coletivo no Brasil incentivam muito a troncoalimentação, né? Bom, vamos quebrar as rotas em eixos, né, e fazer feeders, né, rotas alimentadoras para forçar a transferência de veículo, né? E como usuário, né, a transferência para mim é terrível, sim. Ir de uma parada para outra, né? O risco, a incerteza, né, do próximo veículo, né? A ansiedade entre um veículo e outro, no final de uma viagem, no início da outra, né? A exposição, né, as próprias inseguranças das nossas cidades, né? Entre uma estação e outra. E
Porque acho que ilustra bem nessa questão da otimização que você falou, né? Porque eu vejo muitos engenheiros de transporte, até hoje, né, defendendo com unhas e dentes o modelo da troncoalimentação de forma a otimizar a rede, né? E eu queria entender a sua opinião a respeito disso, né? Será que esse caminho é adequado, né? Que tipo de desenho a rede poderia ter? De repente não para ser otimizada como um computador, né? Mas talvez levando um pouco melhor em consideração as preferências das pessoas. Ou será que tem como a gente fazer isso, né? Anthony, essa é uma pergunta difícil, tá? A troncalização, eu talvez perguntasse de volta para você e para todos se a troncalização não é um mal necessário. Tá? Quando você implanta sistemas como o de metrô, você necessariamente já está implicitamente troncalizando. Qualquer cidade onde tem greve de ônibus, o metrô anda vazio. Por quê? Porque ele não tem demanda lindeira, ou seja, de gente que está acessível a pé ou por modos ativos. E eu estou ignorando o Uber. Talvez na época de transportes por aplicativos isso seja menos verdade. Mas ele não tem demanda suficiente para justificar um sistema de tamanha capacidade. Tá? Então, sistemas de transporte sobre trilhos, de maneira geral, e o metrô, trem, eles são intrinsecamente troncalizados. Então, todo mundo que anda de metrô, de alguma forma, vai precisar fazer conexão. Eu também não gosto. Eu morava na Zona Oeste de São Paulo e muitas vezes eu ia para a região da Paulista de transporte público. E eu pegava um ônibus para ir até o metrô da Vila Madalena. Chegava lá e eu ficava naquela dúvida cruel, desço ou não desço? O metrô é mais rápido. Mas que saco descer do ônibus, pegar 3 lances de escada rolante, ficar esperando numa plataforma para depois chegar na outra estação, subir 3 ou 4 lances de escada rolante para depois chegar no meu destino. Eu às vezes ia de ônibus, você entende? Perdia 5 minutos, ia de ônibus. Tá? Então, isso mostra um pouco o dilema da troncalização do metrô versus ônibus. Tá? O fato é o seguinte, muitas vezes, para distâncias maiores, tá? Você precisa da troncalização, porque a troncalização te permite percorrer distâncias maiores em menor tempo. A gente sabe, desde a época que a gente trabalhava no Bora, que o maior problema da troncalização é o que a gente chama a primeira e última milha, o primeiro e último quilômetro. O cara anda muito rápido num sistema troncalizado, quer seja metrô, quer seja, por exemplo, lá o Transmillennium de Bogotá, que é considerado um dos exemplos de maior sucesso de um sistema com ônibus troncalizado, mas chega na ponta, naquele percurso final, para ele ir até a casa dele, não funciona. Tanto que uma das ideias do Bora era ser um transporte de primeira e última milha mais eficiente. O cara não tem que esperar, o percurso é mais direto e assim por diante. Tá? Então, veja, para mim a troncalização ela é uma maneira de se tornar o transporte mais eficiente. Tá? Um transporte caro como metrô. Agora vamos falar de ônibus. Por que a gente troncaliza? Tá? A gente troncaliza normalmente sistemas de ônibus porque é a única maneira de você organizar o tráfego de veículos nos corredores. Se você não troncalizar, e o corredor em São Paulo da Rebouças Consolação é um exemplo disso, é um corredor de ônibus onde entra qualquer ônibus de qualquer lugar, ele não está troncalizado, você não tem um terminal de integração. Tá? E aí você coloca um corredor de ônibus ali sem pista de ultrapassagem. Então o que você percebe? Você percebe em cada parada uma fila de 4, 5, 6, 7 ônibus esperando a sua vez de embarcar um passageiro ou desembarcar um passageiro. Então, o grande problema da não troncalização, e veja, não estou defendendo, eu estou chamando a atenção, o grande problema da não troncalização é que você gera uma série de ineficiências no sistema ali mais estrutural, onde você tem um tráfego maior de ônibus. Tá? Não é da sua época, eu acho que nem da do Marcos, antes até do corredor da 9 de Julho Santo Amaro, os ônibus todos operavam ali de maneira não troncalizada. Então aquilo era um corredor de ônibus, então tinha um monte de linhas de ônibus, cada uma ia para um bairro, tá? E todas saíam lá da região da Praça da Bandeira e cada um ia para o seu destino na Zona Sul. Então, os tempos de fila nas paradas de ônibus eram horríveis. Por quê? Porque você tinha que esperar cada ônibus parar na frente do ponto para subir um passageiro que ia para aquela linha que era lá o destino dele, Capão Redondo, sei lá, Jardim Ângela e assim por diante. Tá? O que eles fizeram? Eles implantaram
implantaram um sistema chamado Projeto Comonor. Já ouviram falar do Comonor, não? É uma das vantagens de você ficar velho, você lembra dessas coisas. O Comonor era um comboio de ônibus. Então você despachava os ônibus no centro, tá? Com uma lógica que você ia com os ônibus em 3 grupos. Então era um ônibus do A, um ônibus do B e um ônibus do C. Por quê? Porque você separava a parada em 3 subparadas. O ônibus A parava na frente, o ônibus B no meio e o ônibus C atrás, de tal maneira que você pudesse embarcar passageiros de 3 ônibus simultaneamente em cada parada. Você entendeu a lógica? Então você imagina que o ônibus tinha uma etiqueta lá no para-brisa dianteiro falado parada A, e ali era o primeiro a parar. Um ônibus que saía atrás, se organizava esse fluxo, parada B, e um outro parada C. Bom, o que acontecia com o projeto Comonor? Era a maior confusão para o usuário saber onde parava o ônibus dele. E você tinha usuários que estavam usando o corredor, e muitas vezes ele podia usar do A, do B ou do C. E ele tinha que escolher um lugar onde ele ficava. E vinha o ônibus, às vezes, não era o que servia para ele, você entendeu? Então, às vezes, ele estava no lugar errado. Então, era uma confusão, você entende? Isso mostra que o sistema de ônibus operando em vias onde o volume de ônibus é muito intenso, você, de alguma forma, tem que resolver o problema do congestionamento nas paradas, tá? E se cada ônibus tem um destino diferente, ou vem de um lugar diferente, praticamente cada ônibus tem que parar naquele ponto. Então, esse é um dilema complicado. O corredor Rebouças Consolação resolveu fazer a troncalização sem terminal. O usuário não precisa integrar no terminal. Por outro lado, é um corredor que vive congestionado, as filas de ônibus são horríveis. Eu não esgotei isso, mas eu faço uma pausa para vocês perguntarem um pouco mais para ver para onde a gente vai a gente vai nisso. Tá? Então, assim, talvez no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa que o usuário se desloque mais rápido. O usuário olha isso como um atributo importante. Se ele não olhasse isso como um atributo importante, o metrô de São Paulo não andava tão lotado como anda. Talvez ande um pouco menos hoje, depois da pandemia, mas antes da pandemia nós tínhamos níveis de ocupação de 9 passageiros por metro quadrado. Eu desafio qualquer programa de auditório a desenhar um quadrado de 1 metro, de 1 metro por 1 metro, e colocar 9 pessoas de livre e espontânea vontade ali. Só se o chão à volta delas desaparecer. Do contrário, ninguém consegue ficar. E as pessoas andam assim. Elas topam andar, então elas gostam. O metrô faz muito sucesso porque ele é rápido. Então, velocidade é uma coisa rápida, é uma coisa importante de atributo para o usuário. Deixa eu só também falar aqui uma coisa que eu estava pensando. O problema da baldeação, né, é que se for só uma baldeação, até daí tudo bem, né? Mas se coloca 2 baldeações numa viagem, numa perna, ou seja, casa-trabalho, daí já é muito chato para o passageiro, não é? Porque obrigando ele a fazer a primeira milha no ônibus, daí entrar no metrô, daí, como você disse, descer para baixo da terra 3 andares, subir 3 andares, pegar um ônibus, não é? Mas no sentido de que a gente nunca vai conseguir retirar as baldeações, né, as trocas, mas eu acho que um objetivo, né, dessas funções de otimização seria diminuir ao máximo esta necessidade de baldeação. Só que ao mesmo tempo a demanda também vai mudando, né? Então às vezes a gente faz um desenho de rede para abrir amanhã, só que amanhã a matriz de origem e destino já é outra. Então é um desafio, uma corrida não é um ratinho ali correndo ali sempre no mesmo lugar, né? Essa conversa me lembra muito o conceito do transporte aéreo, né? Que não sei se quem conhece o case da Airbus e da Boeing, né? Que cada empresa decidiu, digamos assim, por uma estratégia de aeronave para diferentes estratégias de conexão, né? Então a Airbus com o avião maior, prevendo, né, a ascensão dos terminais, né, e prevendo as transferências, e a Boeing com aviões menores, prevendo voos mais diretos entre cidades, né? E na verdade as duas, de certa forma, estão certas, né? Porque as pessoas têm preferências diferentes para, inclusive, tipos de viagens diferentes, né? E aí eu acho que eu talvez gosto de levar isso para o contexto urbano, porque eu acho que essas duas coisas podem conviver, né? E eu acho que
justamente para atender uma gama ampla de preferências, mas acho que o que sempre me incomodou é que os sistemas acabam sendo muito rígidos nesse aspecto, né? Ou seja, ok, você tem um sistema tronco alimentado que pode ser uma alternativa muito importante para pessoas de uma determinada periferia da cidade, por exemplo, chegar numa região central, né? Mas ok, no momento que essa pessoa quiser fazer uma viagem entre bairros, né, como a gente chama aqui em Porto Alegre, né, ou viagens que cruzam esses corredores, aí essa viagem vira um inferno, né? Eu penso assim numa situação de uma pessoa desempregada tendo que visitar diferentes pontos da cidade, né, para fazer entrevistas de emprego, né? Essa rede de transporte não foi feita para ela, né? E a gente acaba tendo uma rede muito rígida que impossibilita o surgimento, né, destas rotas alternativas, né? Eu acho que é um pouco esse o nosso espírito também quando a gente desenvolveu a ideia da Bora, né? E a minha, não vou dizer briga, né? Porque eu acabo não brigando com as pessoas, mas o meu debate com quem, assim, defende a troncoalimentação como única, digamos, solução possível, dada essa questão de otimização de rotas, né? Porque eu acho que o argumento que eu ouço mais frequentemente é, bom, se permitirmos que pessoas possam criar suas rotas, né? Até mesmo privadamente ou outras rotas do setor público, a gente vai perder demanda da rota tronco alimentado, né? A gente vai roubar demanda desta rota. E aí a gente vai perder eficiência e a gente vai subir a tarifa, né? Esse é o argumento clássico, né? Tanto que no próprio sistema do Transmilênio em Bogotá, uma série de rotas diretas foram eliminadas, né? Para, digamos assim, direcionar a demanda para essa rota tronco alimentado, né? E aí, realmente, né? A gente parece ter objetivos conflitantes, né? Eu acho que é nessa equação, assim, que eu queria te ouvir um pouco mais, Cláudio, pra saber se tem aí uma saída, né? Puxa, vocês falaram tanta coisa que eu devia ter até anotado. Eu acabei, se eu esquecer alguma coisa das perguntas que vocês fizeram, tá? Vamos falar da questão do transporte aéreo. Realmente você tem dois modelos, né? Você tem um modelo com hubs, tá? As empresas aéreas tradicionais fazem um modelo com hubs, você tem algumas empresas que fazem rotas diretas, tá? Eu já desde que a Airbus lançou a 380, eu achava que esse avião era destinado para o fracasso, tá? Eu já tinha certeza naquela época, parece pretensioso agora que aconteceu, mas qual era a minha visão? A visão deles era o seguinte, olha, os aeroportos vão estar muito congestionados, portanto eu não tenho espaço no terminal para operar a mais frequência, portanto eu vou colocar um avião maior, então eu consigo fazer um throughput de mais pessoas sem precisar de mais espaço, muito mais espaço de pista e de posição de parada no terminal. O que eles esqueceram? Que eles esqueceram de perceber que muita gente que vai para Londres não tem como destino final Londres, nem Madrid, nem Frankfurt. Elas querem ir para outras cidades. E na medida que a demanda aumenta, você consegue criar linhas diretas, que é o que acontece. Quer dizer, você não precisa ter um voo transportando 500 pessoas daqui, sei lá, de Nova York para Londres. Tá? Por quê? É muito ruim, porque nem todo mundo vai fazer conexão na mesma hora. Então você vai botar 500 pessoas lá, algumas vão chegar muito cedo, elas vão chegar muito tarde. É muito melhor você ter 3 ou 4 voos, ou se a demanda começa a aumentar, uma parte dessas pessoas você atende com uma ligação direta para outro lugar que não é Londres. Tá? O paralelo com o transporte coletivo, ele é diferente, porque, infelizmente, no caso dos aviões, a gente ainda não tem problema de espaço aéreo, enquanto no sistema viário você tem um problema de ocupação do sistema viário, você entende? E assim, no espaço aéreo você não tem problema de velocidade de voo. No sistema de transporte coletivo, você tem um problema de que é difícil fazer intervenção nas vias, né, para que elas funcionem de uma maneira mais eficiente e possam transportar pessoas de maneira mais rápida e mais eficiente. Isso muitas vezes envolve obras, envolve desapropriação, que são coisas muito difíceis de serem feitas e que causam um impacto muito negativo na cidade. A gente vê os corredores de ônibus implantados em São Paulo, alguns deles, eles são corredores que foram implantados de maneira muito improvisada. Se você observar, Antônio, uma hora que você vier a São Paulo e ficar na faixa da direita, na avenida que chega no aeroporto de Congonhas, ali, que chama 23 de Maio, Rubem Berta, você vai verificar que o ônibus não passa naquele viaduto, quase chegando no aeroporto de Congonhas, ali em cima da Avenida dos Bandeirantes, porque fizeram a faixa de ônibus muito estreita. Então o ônibus articulado não passa ali. Então se tem um carro um pouquinho mais largo, uma caminhonete, o ônibus não passa, porque fizeram uma faixa exclusiva ali mal feita. Então, no caso do ônibus, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é o
o ambiente de circulação é limitado e é difícil fazer intervenção. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, que vocês falaram, é o sistema ser engessado. O sistema ele é engessado, entre outras coisas, por causa do modelo de contratação dele. Tá? E eu não estou criticando o modelo. De novo, a gente está numa situação difícil. Então, você contrata empresas para operar contratos de longo prazo, no mínimo 8, 10, 20 anos. Então, esses contratos são difíceis de você mudar e ir alterando eles ao longo do tempo. Tem a questão do equilíbrio econômico-financeiro das diferentes empresas, num sistema com tarifa única, que também é uma questão difícil. Então, hoje se busca montar pacotes equilibrados e toda vez que se cria linhas novas, você mexe nesse equilíbrio, né? Então, é outra questão. Aí tem uma questão que o Marcos falou, que é a questão da demanda. A demanda vai mudando. Eu não acho que a demanda muda tão rápido assim. Tá? A demanda demora um tempo para, de fato, você ter uma mudança significativa. Mesmo onde você tem linhas de metrô sendo inauguradas, às vezes até para você ter um padrão de demanda diferente, vai 5, 10 anos. O problema é que os nossos métodos de estimar demanda são métodos muito caros, são métodos muito sofisticados. A gente em São Paulo faz pesquisa origem e destino com entrevista domiciliar, que é uma coisa que exige você ir na casa da pessoa e perguntar para ela todas as viagens que cada membro da família fez no dia anterior. E esse dia tem que ser um dia típico. Portanto, excluem-se sextas-feiras, porque não é já um dia típico, então tem que ser um negócio no meio da semana. Então, assim, a gente não enxerga a mudança desse cenário, Marcos, de maneira a agir mais rapidamente. Se você soma isso com o fato de que a contratação do pacote é feita de maneira já naturalmente engessada, você tem um problema de difícil solução. Ele é difícil. Veja, se fosse simples, alguém já tinha pego algum cientista, algum cara muito inteligente, e esse cara já era eleito, porque já tinha implementado. Os problemas é que não existe uma solução imediata que não tenha efeitos colaterais para resolver esse problema. Cláudio, só comentando o seu ponto sobre digamos assim, a escassez de espaço, né? Acho que um dos grandes pontos que a gente aí sim briga aqui no Caos Planejado em relação ao mau uso das vias pelos automóveis, né? Que acho que quem trabalha com o transporte coletivo às vezes olha assim, bom, eu só tenho aqui o transporte coletivo para agir sobre, né? Mas o grande problema aí é os 90% da via aí que estão ocupados por automóveis individuais, né? Então, eu sou um defensor aí da taxa de congestionamento para a gente conseguir otimizar esse uso da via sem grandes obras de infraestrutura, né? Justamente para gerar fluxo para, enfim, outros sistemas de transporte coletivo, né? Outras linhas, enfim, outros veículos. Mas acho que o que você falou sobre as pesquisas de origem e destino era exatamente o gancho que eu estava procurando. Fala um pouco para os nossos ouvintes a importância dessas pesquisas origem e destino para o desenho e para o ajuste das rotas dos ônibus, né? Até não sei até que ponto, depois de fazer uma pesquisa de origem e destino, as rotas são mesmo, né, ajustadas conforme a pesquisa, porque pelo menos aqui em Porto Alegre a gente tem uma e não é enfim, uma ferramenta de trabalho tão usada. E depois, enfim, se a gente tem alguma evolução disso, né? Por ser algo caro, por ser algo demorado, né? Se a gente tem outras ferramentas que poderiam, ora, substituir ou complementar a pesquisa na nossa riqueza de dados. Bom, quando a gente está falando em sistemas de transporte público, a gente está tentando entender e montar uma lógica que envolve uma série de desejos individuais. Provavelmente é difícil encontrar coincidências de pessoas que estão se deslocando de uma mesma origem para um mesmo destino, num mesmo horário, né, no mesmo período. Isso ocorre. Tá? O MIT fez um estudo para Nova York, para a cooperativa dos táxis de Nova York. Você se lembra disso, Edson? A gente discutiu isso na época do Bora. E ele mostrou que podia reduzir a frota pela metade se as pessoas compartilhassem o táxi. Porque ali dentro de Manhattan, praticamente você tinha mais de uma pessoa saindo de um lugar, num raio de um mesmo quarteirão, para um outro mesmo lugar, na mesma hora, com um intervalo de 5 minutos. Então, se você imaginar que a sua flexibilidade eu espero até 5 minutos e eu vou andar até um quarteirão, você conseguiria colocar 2 pessoas dentro de um mesmo táxi,
compartilhar o táxi e diminuir a frota pela metade. Então, veja, é difícil, na hora de projetar um sistema de transporte, que vai transportar muita gente, você entender quais são as necessidades do deslocamento. Isso é tradicionalmente feito nas cidades maiores, as que têm mais recursos, através de pesquisa origem-destino. Tá? Nas cidades menores, através de pesquisa nos ônibus, onde as pessoas embarcam e desembarcam. As pesquisas nos ônibus não ajudam muito, porque não necessariamente onde a pessoa desembarca é o destino final dela, onde ela embarca é a origem inicial dela. E por mais que os bilhetes eletrônicos hoje permitam você concatenar viagens, ou seja, você consegue, a partir de um bilhete, ver, o cara desceu nesse ônibus, mas ele pegou um outro ônibus ou metrô e depois pegou um outro, concatenar, você nunca sabe exatamente qual é a origem e o destino. Então, a maneira clássica como isso é feito é através de pesquisas origem-destino de base domiciliar. Então, se define uma amostra, e aí já existe uma imprecisão, vai-se nos domicílios das pessoas e tenta mapear tudo o que foi feito no dia anterior. Não é a intenção o que exatamente foi feito no dia anterior. Só que isso é algo muito caro, tá? Porque envolve gente, envolve recursos, e normalmente isso é feito em São Paulo, por exemplo, a cada 10 anos. Talvez ele não tenha a velocidade que seria necessária para influenciar o sistema de transporte. Ele influencia a rede metroviária de São Paulo, tá? De transporte sobre trilhos, ela é de fato influenciada por isso. Então, linhas que estavam sendo planejadas, você muda o itinerário, você toma outras prioridades com base nesses resultados. Então, de alguma forma, elas acabam influenciando alguns sistemas de transporte. O de ônibus influencia menos. Tá? No caso de São Paulo, existe até um problema. A pesquisa de destino normalmente é feita pelo metrô, companhia do metrô, que é estadual, que nem sempre conversa com a prefeitura nas suas ações. Tá? No caso da prefeitura, o sistema é muito mais engessado. Nós tivemos aqui, na cidade universitária, um exemplo das linhas de ônibus que atendem o metrô, e estava tendo muita fila nos horários de pico, que quando os alunos chegam no metrô e precisam embarcar no ônibus, né, de manhã e à tarde. Então, nós pegamos um grupo de alunos, foi fazer uma pesquisa, propusemos uma outra linha de ônibus que poderia operar no horário de pico. E a ideia dela era que ela operasse só no horário de pico, ou seja, no horário de mau movimento, uma parte da demanda que vai destinada para uma parte do campus, eu trago mais rápido usando uma linha. Funcionou bem, só que a prefeitura não consegue operar essa linha só no horário de pico. Ou seja, durante o resto do dia, era ideal que esses ônibus pudessem ser absorvidos pelas outras duas linhas que dão uma cobertura maior dentro do campus. Então, são dificuldades que a gente tem. E, por fim, antes de falar dessa questão, vou comentar uma coisa que você falou, que é a questão do espaço urbano. Tá? O espaço urbano, eu entendo isso que você fala, que ele é mal aproveitado, mas nem todo mundo enxerga assim. Tá? Essa maneira como nós enxergamos da prioridade do ônibus, nem todas as pessoas enxergam assim. E quando a gente trabalha em sociedade democrática, muitas vezes quem toma a decisão fica pressionado por medidas que são pouco populares ou são impopulares, ou que às vezes são tomadas e não geram o benefício que seria esperado. Então as pessoas muitas vezes ficam desconfiadas de que vai tirar o espaço do carro, mas eu vou ser colocado num sistema de transporte público que não é tão bom quanto o ônibus. Não é tão bom, o ônibus é ruim, não funciona direito. Então são decisões difíceis para o gestor e para os políticos tomarem, porque são decisões muito arriscadas. Tá? Não, perfeito. Cláudio, mas então, dito isso, né, a gente tem aí os dados da pesquisa de origem e destino, a gente tem algumas barreiras políticas aí para tomada de decisão. Vamos lá, a gente tem um cenário de tarifas aumentando, de inclusive escassez financeira, né, das prefeituras de bancarem esses aumentos nas passagens. O que a gente pode fazer? Né, o que você aí, né, como um especialista, olha para o sistema e diz assim, bom, tem onde melhorar, né, tem onde, digamos assim, fazer ajustes no sistema para reduzir custos e, eventualmente, até melhorar a qualidade, né? Seja melhorar a lotação dos veículos, né? Não rodar eles vazios em determinados horários, enfim. O que você nos diz? Anthony, de novo, acho que não tem uma solução rápida e imediata, tá, para isso. O que eu penso? Tá? Eu penso que existe um conjunto de ações do dia a dia que precisariam ser tomadas e que ajudariam a melhorar o sistema de transporte. A gente
sabe muito pouco do que de fato está ocorrendo, em termos de oferta e demanda, por exemplo. Tá? Então falta o poder público, que é o responsável pelo serviço de transporte, e eu acho que ele tem que continuar sendo, tá? Porque é ele que pensa no bem comum, tá? Na sociedade como um todo, olhando para isso. Acho que não dá para a gente pensar num sistema de transporte coletivo totalmente desregulamentado e privatizado, porque vai acontecer o que acontece hoje com os carros de aplicativo. Subiu o preço do combustível, ficou muito difícil de circular, o cara não circula, você está entendendo? E a cidade não pode carecer de um sistema de transporte, ela precisa disso, né? Ela precisa de um sistema que dê condição para as pessoas, inclusive menos favorecidas, poderem se deslocar para suas necessidades diárias, quer seja trabalho, quer seja estudo, quer seja saúde. Então não tem como fazer isso. Tá? O que eu acho que dá para fazer, talvez isso pudesse ser até alguma coisa feito não pelo poder público, mas talvez por alguma ONG, por alguém, sei lá, anjos do transporte. Esses anjos do transporte iriam pegar dados que você tem hoje disponíveis, iriam tentar fazer análises em regiões, análises microscópicas, análise para identificar o que está acontecendo, para verificar se tem ociosidade de veículos, para verificar se o que está sendo programado ou previsto está sendo cumprido, você entende? Para tornar o transporte mais atraente. Eu moro perto do corredor Santo Amaro, 9 de julho, na Santo Amaro. Eu tenho fotos que eu fico tirando de 2 ônibus na mesma linha, um do lado do outro. Você entende? Ali numa baia de ultrapassagem, tem 2 ônibus da linha 856R, lá para Socorro, um do lado do outro. Eu fico pensando assim, como é possível 2 ônibus estarem um do lado do outro? Você tem um problema aí de operação, de despacho. O ônibus saiu um pouco mais tarde, aí começou a ficar demorado, porque ele começa a pegar mais passageiros, o outro saiu no horário, ele começa a andar mais rápido, porque o que saiu atrasado começa a cada vez atrasar mais, pegando mais passageiros, de repente estão os dois andando juntos. A gente precisa mais inteligência, Anthony, e a gente tem todos os recursos para ter mais inteligência. A gente tem sistemas de monitoramento, a gente hoje tem um enorme Big Brother, não de ficar vendo o que está acontecendo, mas de entender o que está acontecendo com os usuários. A gente precisava usar isso mais no dia a dia, sabe? Dados da bilhetagem eletrônica. O Renato Arbex, que você conhece, uma das coisas que ele faz na SP Trans, ele era para estar fazendo essa entrevista junto comigo, é ficar fazendo análises dos dados da bilhetagem. É uma coisa que ele se especializou lá dentro da SP Trans e que ele faz com muita competência. A gente precisava ter coisas para tomar decisões ou ações mais rápidas, mais no pontual. Sistemas que permitissem diagnosticar onde está indo mal, para você intervir mais rapidamente. Sabe, está indo mal na circulação dos veículos estão com velocidade baixa, está indo mal na ocupação dos veículos muito lotados, muito tempo de espera. Sabe, a gente precisava talvez caminhar usando a tecnologia que a gente tem para encontrar desde pequenas medidas até oportunidades maiores. Tá? O sistema de ônibus troca alimentado é ruim, mas ele é ruim porque, entre outros pontos, os serviços que tem no Brasil são serviços totalmente paradores, ou seja, todo ônibus, o usuário sai da casa dele, é integrado, passa por um terminal, uma fila, entra num ônibus que vai parando a cada 500, 800 metros. Se você tivesse um sistema expresso ou semi-expresso, talvez aquilo que o Marcos falou da integração, ela pudesse ser melhor digerida, porque o usuário ganha muita velocidade no trajeto troncalizado. Isso não é explorado no Brasil. Os projetos não têm essa característica. A questão das linhas alimentadoras, elas também são muito ruins, você entende? Você talvez tivesse que pensar num sistema alimentador com ônibus menores, com frequência maior, para que o usuário não sentisse tanto quando ele integra esse tempo de espera horrível, tá? Chegou no trecho final da sua viagem, já passou por um sistema de metrô ou de corredor de ônibus, e aí você vai esperar 15 minutos pelo seu ônibus para andar mais 10 dentro do ônibus, mais 15 dentro do ônibus. Isso é muito penalizante. Então, eu acho que a gente precisava olhar isso e talvez precisasse fazer uma experiência piloto, encontrar numa cidade
cidade, uma região onde está muito ruim e fazer uma experiência piloto. Você não muda o sistema inteiro de uma vez, você vai fazendo mudanças, até porque você não precisa mudar 100%. Você pega um sistema, um lugar que está ruim, intervém ali, tenta fazer uma melhoria, um desenho, melhora ali onde está muito ruim. Enfim, olha, esse é um assunto que a gente podia passar um período conversando. Não tem resposta certa ou errada. Se percebe? Tem um monte de coisas que daria para fazer, enfim. E a gente pode debater isso, enfim, bastante. Perfeito, né? A nossa ideia aqui, Cláudio, era explorar essas medidas, digamos assim, né? Só porque olhando de fora, né? Evidentemente tem, vontade política, né? Aceitação das pessoas, né? Acho que, sem dúvida, são barreiras reais, né? Para implementar essas medidas. Mas que eu entendo que com o tempo, com a conscientização das pessoas, né? Com a conscientização, primeiro, talvez, da população, para depois ter representantes, né? Que vão aí respaldar esse conhecimento da população, medidas talvez mais efetivas, mais abrangentes possam ser feitas, né? Eu acho que é nesse intuito que a gente traz essa conversa para esse fórum, né? Talvez não aí uma medida que possa ser implementada hoje, né? Mas talvez, né, com alguma insistência, né, nos próximos meses, nos próximos anos, né, e que eu acho que a gente perdeu isso no debate sobre transporte no Brasil, né? Eu não sei qual que é a sua visão a respeito disso, mas assim, é muito raro, né, uma discussão a respeito de, como é que a gente pode melhorar o sistema? Como é que a gente pode, essa discussão de, tronco alimentado, rotas diretas, né, como usar dados para melhorar o sistema? A gente caiu numa discussão que virou mais de direito tributário, né, do que de transporte, né? E acho que é isso que me incomoda um pouco no debate. Não, tá certo, Anthony, eu concordo com você. A questão do financiamento do transporte e como você suporta períodos de grande volatilidade de preços de um insumo importante que é hoje o combustível, a própria questão que nós não discutimos, que a gente poderia discutir, que é possível passar por alternativas mais sustentáveis, não só de um ponto de vista de poluição. Hoje a nossa transporte coletivo por ônibus é praticamente todo movido com diesel, que traz muita poluição, né? Mas também traz muito barulho, tá? E se a gente fala dos corredores de ônibus, você falou do espaço urbano ser tomado pelo ônibus, talvez uma coisa que as pessoas tomado pelo ônibus, do carro ser tomado pelo ônibus, uma coisa que você muitas vezes não percebe é que em algumas vias onde tem um tráfego muito intenso de ônibus, essas vias sofrem uma degradação no seu entorno bastante grande, tá? Então você tem imóveis que acabam sendo mal ocupados. Vejam, por exemplo, o exemplo da Avenida Santo Amaro entre a Hélio Pellegrino e a Juscelino Kubitschek. Nós estamos ali no Itaim, sabe, Bibi, e ali tem um monte de prédios antigos, tem um monte de ocupações, quer dizer, uma má ocupação urbana, inclusive, porque ali o corredor de ônibus foi plantado de uma maneira que contribuiu para degradar muito. Você entende? Calçada estreita, faixa de tráfego estreita, muito barulho, etc. Então, eu acho que a gente também precisa pensar no sistema de transporte de ele ser alguma coisa que ele não pode expulsar gente das regiões mais centrais por onde ele está passando. Em alguns dos nossos corredores isso acontece. Tá? A gente precisaria ter, talvez, sistema de transporte mais limpo, sistema de transporte mais silenciosos. Você vai em Barcelona, você quer andar no VLT ali nas principais vias, porque é muito bonito, tem até grama onde tem o trilho do VLT que anda em Barcelona. Aqui você não quer, eu não moraria encostado na Avenida Santo Amaro, nem na própria Ibirapuera, por exemplo, só para citar casos de São Paulo que eu conheço bem, porque é muito barulho, muita poluição. Então a gente precisa começar a discutir isso daí de fato, de uma maneira mais ampla. E eu acho que você não consegue discutir de maneira mais ampla, pensando amplamente na cidade como um todo. Talvez você tenha que pegar algumas regiões e fazer algumas experiências e algumas intervenções mais pontuais, no sentido que você não vai resolver tudo de uma vez. Você não consegue fazer isso. Não, perfeito. Essa questão do urbanismo tático, né? Eu vi ali a gente publicou no nosso plano, né, de sugestões para melhorias no transporte, essa questão de criar uma rede de ciclovias, por exemplo, e de estações de bicicleta ao redor de uma estação de ônibus, né? E nisso aumentar a área de abrangência, né? E facilitar o acesso das pessoas a essa estação. Eu nunca vi isso implementado, né? Ou testado no Brasil, né? Ou se
se eu vi, se ocorreu, é muito pontual, né? E parece ser super barato de testar, né? E, enfim, eu gostei da sua ideia de fazer esses testes incrementalmente, né? E aí, inclusive, convencendo as pessoas a partir do sucesso de cada experiência. Marcos, tem algum ponto para adicionar sobre isso? Não, eu acho que a gente já cobriu muitos pontos. Essa questão é que a gente às vezes esquece que a poluição atmosférica, o ônibus também polui, não é? O ônibus polui bastante, e se o ônibus for velho e se o contrato de concessão não prevê que a idade do ônibus tem que ser abaixo de 7 anos ou abaixo de 10 anos, o operador vai pôr o ônibus mais velho, vai colocar o ônibus mais velho que ele tem para operar, não é? Daí ele vai pôr na outra prefeitura o ônibus melhor, porque a outra exige um ônibus melhor, e às vezes a gente esquece que essas questões, não é, de começar a pensar isso que o Cláudio está dizendo é que, ao mesmo tempo que o sistema de transporte, o planejamento do sistema de transporte pode ser muito racional, ele está muito misturado com a cidade, não é, com o crescimento urbano, como é que um corredor de ônibus, até o modelo de simulação pode dizer aqui é bom, a melhor opção aqui é colocar um corredor de ônibus, mas daí tu vai colocar lá na vida real e não funciona bem, não. O que o Cláudio falou, eu me lembrei de alguns exemplos que eu já percebi isso acontecer, e então temos que pensar não só na otimização da rede, mas também dos veículos, né, ônibus elétricos, pontos de ônibus mais agradáveis, não é? Informação ao público, informação em tempo real para o passageiro, há muita coisa que pode ser otimizada, que às vezes também, mas como o Anthony, eu concordo também com o Anthony que a nossa discussão, talvez um pouco levado pelo movimento grande que a gente tem no Brasil, que é o passe livre, que não deixa de ser um movimento pertinente, mas acaba caindo sempre na questão da tarifa, né? E quando há muito mais coisas, né? Muito mais coisas, não é? Por que não há, por exemplo, aqui em Portugal existe o passe mensal, não é? Existe um passe mensal que aqui em Portugal tu paga no máximo 40 euros por mês de transporte. Não paga mais que isso. E tu corre toda a área metropolitana, tanto Lisboa quanto Porto. E o que acontece? Pode fazer uma viagem por mês ou 200 viagens por mês, vai pagar a mesma coisa. Eu não sei a que ponto isso está no Brasil, então há muita coisa aí que pode ser otimizada, não é? Que quase não é discutida, no fundo, não é? No debate político. Cláudio, acho que para a gente se encaminhar para o final, né, você falou assim do uso, da melhoria do uso de dados, né, no desenho das redes, de que há muita oportunidade nessa área, né? Então eu queria te fazer duas assim, últimas perguntas. Primeiro, né, eu vejo algumas pessoas criticando, por exemplo, o uso de dados de telefonia ou de aplicativos para as redes pelo fato de que boa parte da população, né, principalmente de baixa renda, não está contemplada nessas redes, né? Então, enfim, a rede não estaria sendo desenhada, né, talvez para um público que mais a precisa. Então, queria ouvir tua opinião a respeito disso. E, assim, das suas andanças aí pelo transporte brasileiro, né, que cidade ou cidades têm tido, assim, algumas experiências interessantes para que a gente possa investigar mais, divulgar, né, ou eventualmente entrar em contato? Bom, vamos lá, Anthony. Eu acho que essa questão de usar dados de telefonia para conseguir dados de transporte ser uma coisa elitista, eu acho que isso talvez fosse verdade até 2, 3, 4 anos atrás. Tá? Eu ando de transporte público regularmente em São Paulo, tá? E por convicção. Tem lugares da cidade onde eu nunca fui de carro e onde eu raramente vou de carro. A Avenida Paulista, da minha região, tem o metrô perto de casa e tem o ônibus que às vezes é mais direto que o metrô. Então eu preciso fazer baldeação e na estação Santa Cruz, que são 5 andares de escada, ou na outra, Chácara Clabim, e eu às vezes não gosto, dependendo do lugar da Paulista onde eu vou de ônibus. Eu ando muito de ônibus, então, e ando de metrô, tá? E o que eu percebo é que dentro do ônibus, a maioria das pessoas está absorta vendo seus vídeos, ou assistindo, ou falando no WhatsApp. Então, você dizer que esse dado não serve porque ele exclui uma parte da população, não sei se
isso é verdade hoje em dia, tá? Mesmo que ele exclua, ele já te dá uma informação importante de tendência. Então, eu não acho que dá para descartar esse dado por ele ser muito elitista. Eu acho que um dado só, ele não é importante. Você entende? Você olha esse, se você olhar o dado da bilhetagem junto com os dados da telefonia celular, e se você tivesse a possibilidade de compartilhamento dos dados do transporte por aplicativo, você entende? Que pudesse entender da onde para onde as pessoas estão andando. Eu tive um grupo de alunos que estavam trabalhando, tentando entender com dados de aplicativo que foram disponibilizados, comparando os tempos de viagem dos aplicativos das viagens com o transporte público, para entender assim, as pessoas estão deslocando o transporte por aplicativo, isso antes da pandemia, elas estão se deslocando porque o transporte coletivo é muito ruim. A pergunta é, quanto tempo essa pessoa, da onde ela está indo, para onde ela está indo, ela levaria no transporte público? E a gente tem a dificuldade que esses dados eles estão muito agregados, ou seja, a origem da pessoa não é no ponto dela, ou pode ser numa distância de 100, 200 metros, às vezes numa região que tem 10, 12 quilômetros quadrados, onde faz muita diferença de onde ela está partindo e para onde ela está chegando. Então, eu acho que eu sou muito simpático com a ideia das cidades que dizem assim, tá bom, transporte por aplicativo, você quer operar aqui? Quer operar, mas você vai ter que disponibilizar para a cidade os teus dados da demanda. Eu não quero saber quem é o teu usuário, qual é o CPF dele, nem sexo, nada disso, mas eu quero saber as viagens que foram realizadas. Isso acho que seria muito importante. Tá? E a outra questão que você colocou é sobre experiências das cidades brasileiras. Anthony, essa pandemia foi muito ruim, eu tenho andado pouco, eu não saberia dizer para você algum lugar bacana de vocês olharem para poderem se inspirar de bons exemplos. Eu não consigo dizer isso para você agora, eu acho que essa eu vou ficar te devendo. É óbvio que falar de cidades como Curitiba é chover no molhado, entende? Acho que todo mundo já percebeu que Curitiba foi muito mais fácil implantar, teria sido impossível implantar aquela solução do Lerner em São Paulo. Se o Lerner fosse prefeito de São Paulo, ele não teria sido bem sucedido naquela solução que ele implantou lá atrás, na década de 70 e 80, porque a escala da cidade é diferente, o urbanismo da cidade é diferente, a ocupação viária, a parte do viário é diferente, etc. Então, acho que é difícil. Para finalizar, falando de uma coisa que o Marcos estava mencionando, que eu acho que é importante, a questão do financiamento do transporte. Veja, nenhum sistema de transporte coletivo se financia com dinheiro só da tarifa. Se a gente for pegar o balanço do metrô de São Paulo, o metrô de São Paulo divulga o balanço dele, vocês vão verificar que o metrô dá prejuízo até na operação. Mas o metrô faz uma coisa muito simpática, que eu não sei se vocês já viram, que é o chamado balanço social. O balanço social dele é alguma coisa que põe na conta o que aconteceria se não tivesse o metrô. Ou seja, como é que ficaria a cidade em termos de poluição, de aumento de tempo de viagem, etc., sem o metrô. Então a gente tem que entender que o financiamento do transporte coletivo, ele é importante porque ele vai em cima de um bem maior, ou seja, as nossas vidas seriam muito piores sem o sistema de transporte. E, infelizmente, isso não é uma coisa que dá para se apropriar como dinheiro que paga a conta no final do mês. Tá? Nova York, alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, para melhorar o sistema de metrô dela, que é um sistema muito velho, muito antigo, tinha uma proposta do prefeito de criar um pedágio urbano, ou seja, ia-se usar o dinheiro arrecadado pelos veículos, que era alguma coisa como $10 por veículo por dia, ia ser usado para melhorar o sistema de metrô de Nova York, porque não tinha de onde tirar dinheiro. Então isso mostra um pouco a dificuldade do planejamento e do financiamento e como essas decisões são difíceis, porque pedágio urbano é uma coisa que nenhum prefeito gosta de implantar porque tem uma certa resistência, é impopular, etc. E, embora talvez para muitas cidades seja o remédio amargo que a gente precise tomar para resolver a questão a questão da mobilidade urbana. E em São Paulo seria fácil fazer isso. Você não precisaria começar com um pedágio urbano muito grande, você cria um pedágio urbano numa área pequena onde você tem excesso de oferta de transporte. A região central da Paulista, então assim, olha, quem não é morador e quer circular ali vai pagar uma taxa porque tem sistema de transporte, não está lotado, você entende, etc. Eu falo isso correndo o risco de ser pichado por muita gente que vai ouvir o seu podcast, mas eu quero que as pessoas entendam, eu espero que você não corte a minha fala como um grande programa uma vez cortou, que talvez esse seja o remédio amargo para que a gente tenha uma solução de mobilidade melhor para a população como um todo. Olha, se os ouvintes desse
esse programa estão acompanhando as discussões, os artigos, os episódios há algum tempo, provavelmente eles vão ouvir isso com bons olhos. Então, sinta-se em casa aí na turma que defende taxa de congestionamento e pedágio urbano. Tá? Mas, Cláudio, só para antes da gente finalizar, eu queria passar para a pergunta. O Vitor perguntou a respeito do modelo do Transit Oriented Development, né, o desenvolvimento orientado ao transporte coletivo, em que se procura incentivar maiores densidades ao longo dos corredores de transporte de massa. Ele te perguntou qual a sua visão sobre isso. E uma segunda pergunta, também mais ou menos em relação ao financiamento do metrô, se essas externalidades positivas do metrô não poderiam ser capturadas mediante técnicas de Land Value Capture, que é a captura do valor da terra. E a gente planeja, só dando um spoiler aqui, a gente planeja fazer um episódio só sobre infraestrutura e financiamento do metrô num episódio seguinte, mas te passo a palavra, Cláudio. Bom, eu vou começar com a última pergunta. Eu acho que sim, eu acho que poderia sim. Eu acho que vários dos processos de recuperação de áreas degradadas da cidade, elas poderiam ser feitas mediante algum processo onde o cara ganha um potencial de adensamento, constrói mais, só que parte ele retorna com investimentos para a cidade. A Avenida Santo Amaro, o cara pode construir lá fator de uso do solo 5, mas ele vai ter que deixar um pedaço de área para você alargar a avenida e um pedaço de área para calçada maior, que as pessoas possam caminhar mais. Então tem vários mecanismos de financiamento que eu acredito que poderiam ser usados sim, só que acho que a gente precisa evoluir um pouco mais, a sociedade ainda não tem maturidade suficiente sobre isso. Eu acho simpático também a ideia do TOD, do Transit Oriented Development, onde você vai incentivar maiores densidades ao longo dos corredores de transporte de massa. O grande problema é que muitas vezes os corredores de transporte de massa, eles correm atrás do prejuízo. Então, quando você implanta eles já estão muito próximos de estarem saturados. Então, você não tem muito espaço para poder aumentar a densidade. Você precisaria ter uma velocidade maior de implantação desses corredores, desses sistemas de transporte de massa, para permitir capturar esses ganhos. A linha 3 vermelha do metrô de São Paulo é um exemplo disso. Ela já nasceu saturada. Quando ela foi sendo implantada, construída, não tinha mais muito espaço para você estimular a densidade. Mesmo assim, a densidade acontece. A prefeitura não captura muito isso. Eu acho que um grande passo que se deu foi, na hora que você permite o potencial de adensamento maior, você não permite garagem, estacionamento. Se o cara está do lado do metrô, sinto muito, você não vai permitir que o cara do lado do metrô tenha o luxo de ter 3 carros. O cara que quer morar do lado do metrô vai ter 0 vaga ou no máximo 1 vaga para carro, porque ele vai ter que usar o sistema de transporte público. Né? Enfim, e por fim, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês entenderem que cada sistema de transporte tem uma característica de distância, de percurso. Tá? O Marcos falou do cara não fazer 2 integrações. Marcos, o cara que vai trabalhar em Londres, ele pega um sistema de transporte, pode ser o carro dele até a estação de trem, anda de trem e depois ele vai andar de ônibus ou metrô ou a pé. Então, as grandes cidades do mundo não tem muito por onde fugir. Então, ou você para de crescer, ou você faz como Jacarta, que vai deixar de ser capital da Indonésia. Vocês devem saber que eles estão com um projeto de criar uma nova capital, justamente para descentralizar Jacarta, ou senão você vai ter que ter um sistema estrutural, porque aí você ganha velocidade no deslocamento de longa distância, tá? Que justifique integrar. Tá? Sugiro para quem... É uma proposta elitista, talvez seja pichada no caos planejado, mas eu fiz uma experiência muito interessante. Numa das minhas vindas a Nova York, fazia tempo que eu não ia na Estátua da Liberdade. Eu saí do meu hotel próximo do Central Park, peguei o metrô, fui até o Battery Park, lá na pontinha de Manhattan, de metrô, e depois peguei lá o passeio para a Estátua da Liberdade. Na volta eu falei para minha mulher, vamos voltar de ônibus em Manhattan. Foi uma experiência horrível. O trajeto que na ida eu levei 20 minutos, na volta eu levei 1h30. Tá? Se você for sair do Battery Park, lá no sul da ilha de Manhattan, e for até o Central Park, o ônibus para a cada 2 quarteirões, e quando ele para, tem o farol que fecha, etc. Então, o ônibus, da maneira como ele foi concebido originalmente, ele não foi concebido para andar longas distâncias. Você não anda 10, 15 quilômetros num ônibus assim. Então, a gente precisa pensar em sistemas que sejam mais estruturados, de acordo com a distância, e complementares. A gente não consegue fazer isso com facilidade. Perfeito, Cláudio. Excelentes lições, além da que urbanistas e especialistas de transporte têm que escolher cônjuges que topam aventuras
aventuras urbanas pela cidade, eu também sei como é que é. E te passo a palavra, então, para as tuas considerações finais. Anthony, eu não posso, olha, só tenho que falar que eu tenho uma cônjuge que topa tudo, você entende? Eu ando muito de transporte público em vários lugares do mundo para poder entender. Eu acho que a gente aprende muito com a prática. Transporte público não é uma coisa que você faz só na prancheta, na prateleira ou no modelo de simulação. Como envolve pessoas, e o Marcos falou bem isso, eu gosto mais de carga, porque carga não reclama, tal. Cara, você aprende muito entendendo na prática, você entende? Vendo as coisas acontecerem. A gente estava com um problema de transporte público aqui nos nossos ônibus circulares, voltar às aulas presenciais. Eu falei para o assessor do prefeito, a prefeita do campus estava brava, tal, que o sistema não funcionava. Eu falei para ela assim, ela já foi ver o que está acontecendo ali? Não. Falei, então sugiro que ela vá lá conversar com os alunos, ver o que está acontecendo. Eu acho que a experiência de campo é bacana. Tá? Eu acho que as pessoas precisam conversar, a gente precisa debater mais, e eu acho que isso precisa ser levado para as pessoas em geral, porque fica todo mundo na esperança de um milagre. Ou seja, a gente não tem um sistema melhor porque falta alguém com competência suficiente para gerar um milagre. E não tem milagre. A gente precisa pensar em soluções de curto, médio e longo prazo, inclusive de mudar a ocupação das cidades para que a gente precise ter menos transporte. Se a gente puder ter menos transporte, vai ser melhor para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade, é uma honra. Quando quiserem debater, nós não tivemos nem um debate, mas se quiserem um dia fazer um debate estilo Roda Viva, tá? Tiro para todo lado, assim, eu topo. Eu gosto muito de debater esse assunto. Obrigado, Cláudio, e obrigado mais uma vez também, Marcos Paulo. Sempre um prazer. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Nesse episódio, conversamos com Cláudio Barbieri da Cunha. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto. Participe do nosso grupo de WhatsApp acessando caosplanejado.com/apoie. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma super plataforma digital que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. E o legal é que a Loft tem ferramentas incríveis que facilitam de verdade. Quer vender? A Loft anuncia seu AP para milhões de pessoas. Quer comprar? A Loft faz a simulação e te ajuda no financiamento. E tudo digital. Então pensou em comprar ou vender seu AP? Acesse loft.com.br.